Olá, galerinha do segundo colegial, espero que estejam tudo bem. Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar de um assunto importante porque faz parte da nossa história, né, enquanto estar aqui no Brasil. Nós vamos falar dos imigrantes, né, que vieram nos vários momentos da história econômica brasileira. A nossa família, né, se vocês analisarem, fazerem uma pesquisa, uma entrevista com os nossos avós, você vai encontrar gente de origem de todos os cantos do mundo. Né? No meu especial, eu tenho na minha origem a família espanhola, que veio durante o período de Guerra Civil Espanhola, mas tenho também portugueses, tem italianos, japoneses, sírios. Na verdade, o Brasil é um país que sempre esteve com as portas abertas, os braços abertos para os imigrantes, para as pessoas que sonhavam e desejavam ter uma oportunidade melhor do que o seu país de origem. É interessante que quando você conversa com um imigrante, um italiano que veio da Itália, ou um japonês, mas que veio mesmo já enquanto jovem do Japão, eles falam do Brasil com lágrima nos olhos. Eles falam do Brasil com um sentimento de amor que o brasileiro nascido aqui mesmo não tem. Na verdade, os imigrantes eles vieram e construíram aqui no Brasil e realizaram aqui no Brasil o sonho daquilo que o seu país de origem, naquele momento, naquele processo histórico, naquele espaço e tempo, não permitia. Então, essa aula sobre os imigrantes é uma aula bastante interessante porque vai fazer uma interface com a história de cada um, e cada um vai sentir meio que parte, deste processo. Então, a aulinha 16 do caderno 5, da turma do segundo colegial, Anglo. Estamos aqui online fazendo a nossa videoaula para que possamos dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, mesmo nas condições mais adversas, neste momento, utilizando o recurso midiático. Então, se você observar o gráfico, um gráfico estatístico, você vai ver que até 1850, a entrada de imigrantes, a entrada de pessoas, a entrada de imigrantes é redundância, a entrada de pessoas no Brasil foi relativamente pequena. E que o nosso fluxo ele vai ter um pico significativo, como mostra o gráfico aqui, em 1890. Na verdade, um período que vai de 1890 até 1900. Você fala, mas o que ocorreu nessa década, ou praticamente em 2 décadas, que fez com que o número de imigrantes aumentasse de forma significativa? Se você observar no processo histórico brasileiro, nós vamos estar vivendo, do ponto de vista econômico, o crescimento do café enquanto produto agroexportador, ou seja, o Brasil vai ser reinserido no processo econômico agroexportador. Por que reinserido? Porque o Brasil já esteve em processo anterior, em período anterior, como o período colonial, inserido no processo agroexportador, naquele momento cana-de-açúcar. É interessante que tanto na cana-de-açúcar como no café, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava negra. E um fato novo ocorre durante esse período de 1880 a 1890, que vai ser a abolição da escravatura. Eu costumo dizer que o Brasil tem algumas dívidas com a população negra e mestiça, e um agravamento dessa dívida foi neste momento. Por quê? Porque no momento da abolição da escravatura, o Brasil perdeu a oportunidade de inserir a mão de obra negra
como mão de obra assalariada, numa relação que se estabeleceu com o italiano como meeiro, arrendatário, parceiro, terceiro, enfim. E dessa forma, se isso tivesse ocorrido no passado, nós teríamos uma discrepância socioeconômica muito menor. Então a nossa dívida histórica ela tem vários momentos. E esse momento foi o momento que a gente poderia ter saudado parte dela, mas não fizemos. Vai ser um momento em que a população negra vai estar sendo colocada à margem do processo, tá? Formando os bolsões, de exclusão social neste país, e a população branca, principalmente de italianos, vão chegar. Inclusive, na minha infância, eu assisti uma novela e ficou muito marcado isso na minha mente. A novela terminou com a porteira da fazenda se abrindo, formou uma fila de negros deixando a fazenda e, paralelamente, uma fila de brancos italianos com suas famílias numerosas entrando na fazenda, demonstrando a substituição da mão de obra. Ora, então esse pico ele marca esse momento, o momento da entrada de pessoas vindas da Europa, principalmente em grande número italianos, que vieram para trabalhar na lavoura de café, mas não só, entraram aí também alemães, entraram ucranianos, entraram poloneses, os italianos, espanhóis. Uma parte desses italianos foram para a lavoura de café e uma outra parte foram para a ocupação da região sul do país, formando as colônias europeias nessa parte sul, do Brasil, que ainda hoje mantém os seus laços de tradição, de dança, música típica e tudo mais. Tá? Depois, em 1910, eu tenho um outro fluxo de entrada de pessoas, como você observa aqui. Eu vou estar no período, e aí eu posso pegar um período até maior, um período mais amplo, de 1910 até 1939, 40, nós vamos estar vivendo o período entre guerras. Então as duas guerras mundiais vai produzir um fluxo significativo de pessoas que vão estar deixando a Europa, que era o palco da guerra, e procurando espaços que pudessem dar tranquilidade e paz para as suas famílias. E o Brasil foi um desses países que abriu suas portas. Depois, um outro fluxo, também considerável, da década de 50 até início da década de 70, vai ser o período da internacionalização da economia, momento em que muitas pessoas vieram para colocar em prática esse processo. Então, imagina que as transnacionais estavam chegando no Brasil e, logicamente, que o seu corpo de dirigentes, de operários mais qualificados, principalmente para aquelas indústrias que o Brasil não tinha know-how, vinha de fora, vinha junto com o investimento. Tá? E aí, a partir da década de 70, ditadura militar, agravamento das crises econômicas, e o Brasil deixa de ser um polo de atração populacional e passa a ser um polo de repulsão populacional. Aí a tendência vai ser mais de emigração do que de imigração. Beleza? Bom, analisando o próximo gráfico. E esse gráfico é interessante porque eu vi uma questãozinha, se não me falha a memória, da VUNESP, que trazia os dados de percentuais de grupos que entraram no Brasil, os portugueses sendo a maior parte, mas dá uma olhadinha os italianos. Portugueses 31%, italianos 30%, espanhóis 13%, alemães 4%, japoneses 4,2%, aqui está EMI, e outros, sírio, libaneses, poloneses e tudo mais. Tá? A questãozinha perguntava justamente qual o grupo que deixou o maior traço de influência na cultura brasileira. Como nós estamos numa região onde a cafeicultura
foi muito forte, o grupo de italianos foi muito intenso, uma tendência, né, dos alunos responderem que os italianos eram o grupo de maior influência na cultura brasileira. Na verdade, todos contribuíram de uma forma ou de outra para a cultura brasileira, mas o fio condutor está neste grupo aqui. O fio condutor está no grupo dos portugueses, que deixou a língua, que é justamente o que dá uma unidade ao território brasileiro em termos culturais. A língua, a religião católica, né, o cristianismo, enfim. E aí todos os demais grupos contribuíram de uma maneira ou outra para a formação da cultura brasileira. O Brasil é um país multicultural, né? O multiculturalismo brasileiro é a grande riqueza, né, do povo brasileiro. Isso daqui é uma mistura, né? Aqui ainda tem o elemento indígena, o elemento negro, né? A gente tem aqui fazendo essa mistura nesse caldeirãozão, e aí você tem a beleza, a criatividade do povo brasileiro, né? Fruto dessa mistura. Como que esses imigrantes se espalharam? Já disse para vocês anteriormente, agora vamos só mostrar no mapa. São Paulo recebeu a maior parte dos italianos que vieram, né? Eles vieram como mão de obra assalariada somente? Não. Poderíamos listar aqui várias relações de trabalho que foram construídas ao longo desse tempo, né? Por exemplo, eles vieram como assalariado, eles participaram como meeiros, como terceiros, como arrendatários de terra. Alguns vieram diretamente para a lavoura de café, não se deram bem, e aí foram para os centros urbanos, viraram comerciantes, viraram pequenos industriais, enfim, né? O café tem uma importância porque vivíamos o ciclo do café, né? E como vivíamos o ciclo do café, essa mão de obra italiana que ela chegou com uma experiência que já havia vivido na Itália, principalmente de processo de industrialização, né? E vai dar um impulso significativo a essa economia brasileira. Se você observar aqui no mapa, né, eu tenho Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Poderia dizer que aqui eu tenho a zona tradicional de cafeicultura, aonde o Vale do Paraíba foi o início da cafeicultura, no entanto, com dificuldades de relevo. Vocês sabem muito bem que o Vale do Paraíba é uma região serrana. Quando a cafeicultura ganha o espaço do Oeste Paulista, aí ela vai encontrar todos os ambientes, né, favoráveis ao seu desenvolvimento. Um solo, terra roxa de grande qualidade, de fertilidade, um clima ameno, uma altitude variando aí até 800 metros, ideal para o cultivo de café, tá? Um relevo ondulado suave, sem muitos obstáculos para os grandes plantios de café. Dessa forma, a cafeicultura foi o grande polo de atração para os imigrantes para a região sudeste. Povoamento da região sul. Olha só, pessoal, se vocês observarem ainda hoje, né, uma viagem pela região sul, vocês irão encontrar várias colônias de grupos de origem europeia e que ainda hoje preservam a sua cultura, né? Nós temos aqui, na região do Havaí, eslavos, tá? Descendo um pouquinho, Blumenau, Brusque, Joinville, né? Eu tenho em Santa Catarina bastante alemães, tá? Aí eu tenho um grupo de italianos significativo em Santa Catarina ainda e no estado do Rio Grande do Sul, e alemães de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e forma aí uma região onde que a cultura com traços europeus, né, é mais nítido, né? Mantém ainda clubes de danças típicas, de comidas típicas, enfim. No norte do Paraná, os nossos irmãozinhos japoneses, né, que vieram e introduziram no norte do Paraná, né, a princípio vieram para a lavoura do café, mas introduziram algo interessante, como a criação do bicho da seda, introduziram no norte do Paraná também o plantio de uva, né, de mesa,
né? Então os japoneses trabalharam muito com hortifrutis granjeiros nessa região do norte do Paraná. Para encerrar a aula, né, falando já de algo bem atual, né, de uns 5, 6 anos para cá, houve um intenso debate entre migrantes econômicos e refugiados. Tá? Isso antecede, inclusive, o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Né, num dado momento, ainda quando a Inglaterra estava na União Europeia, o governo britânico questionou que ele não iria permitir a entrada de migrantes econômicos e se ele fosse aceitar, ele aceitaria no máximo 20 mil refugiados. E aí, a partir daí, começou essa discussão, o que é migrante econômico, o que é refugiado. Na verdade é o seguinte, o refugiado, por uma questão de legislação internacional, o país ele é obrigado a analisar o pedido de asilo político. Porque esse refugiado ele sai do seu país de origem por perseguições, por guerras políticas, por perseguição religiosa, por questões étnicas, né, as quais colocam sua vida e a vida da sua família em risco. Tá? Então, se comprovadamente esses critérios estiver fundamentado no pedido de asilo político, né, de um refugiado, o país ele é obrigado a analisar o pedido de asilo político. Tá? Quando você vai para a migração e o que nós chamamos de imigrante econômico, né, o indivíduo ele sai do seu país de origem por livre e espontânea vontade, mesmo que as condições econômicas acabam impondo a ele a necessidade de sair, mas ele não é obrigado a sair, ele sai em busca de melhores oportunidades. Tá? E aí a ONU não trabalha com uma legislação que obrigue os países que estão recebendo esse imigrante econômico a analisar pedido de asilo político, até porque não é o caso. Tá? Então eu deixei aqui na última tela de imigração moderna, né, essa análise de imigrantes econômicos e refugiados. Coloquei aqui no cantinho inferior, né, algumas embarcações que tentam atravessar o mar Mediterrâneo, né, e muitas pessoas morreram nessa tentativa de travessia, muitas pessoas chegaram na Europa, foram presas e deportadas, devolvidas ao seu país de origem, né, e na verdade o processo de globalização ele intensifica as diferenças entre os países e obviamente intensifica o desejo das pessoas buscarem melhores oportunidades econômicas, melhores oportunidades de vida. Tá? Nunca se teve tantas pessoas fora do seu país de origem, né? Seja por questões econômicas, seja por perseguições no caso dos refugiados. Tá? Mais uma aulinha do segundo colegial, um brinde com um chazinho de romã, com mel, ruim pra caramba, mas é o que está mantendo a minha garganta funcionando. Tá? Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Tá? Vamos trabalhar algumas questões de sala de aula referente à aula de imigração, tá? Para concluir essa jornadinha. Tá? A primeira questão é a questão da GV. Ela fala o seguinte: dezenas de milhares de imigrantes sul-americanos chegaram ao Brasil a partir de 1990, de forma lenta e contínua, ou talvez centenas, não se sabe bem. Deles ouvimos falar pouco, em geral pejorativamente. A crise econômica no velho continente, nos últimos anos, cresceu igualmente a imigração de europeus, mas foi a recente chegada de alguns milhares de imigrantes negros que levou a política migratória brasileira à pauta das grandes redações, quase sempre apresentando a migração como problema ou crise a solucionar. Ora, pessoal, a quantidade
de migrantes negros que chegou no Brasil mais recentemente são de origem do Haiti. O Haiti é um país que tem enfrentado, um dos países que tem enfrentado crises a partir das instabilidades políticas e crise que agravou de forma significativa com o terremoto que ocorreu. Tá? Então a alternativa está na alternativa D de dado. Parte desses contingentes de novos imigrantes que chegam no Brasil está em situação irregular e, portanto, não usufrui de direitos reservados aos demais trabalhadores do Brasil. E quando chega aqui são explorados através de uma mão de obra informal. Tá? Nós temos muitos casos de haitianos, de peruanos, de venezuelanos, de colombianos, bolivianos principalmente, que vivem no Brasil em sistema de semi-escravidão, trabalhando com mão de obra extremamente barata em confecções. A alternativa D é a alternativa correta. A questão 2. O intenso processo de imigração, principalmente entre a segunda metade do século XIX e a primeira década do século XX, deixou fortes marcas na mestiçagem e o hibridismo cultural, constituindo um importante fator na demografia, cultura e economia e na educação deste país. O processo de imigração relatado leva como principal atrativo o que é, pessoal, que fez com que muitos europeus deixassem a Europa e viessem para o Brasil? A oportunidade de emprego, a oportunidade de ter terra, a oportunidade de trabalhar na lavoura de café. Tá? Então está aí na alternativa B de bola, oferta de postos de trabalho nas lavouras, principalmente lavouras de café, que atraiu um monte de imigrantes italianos. Deixo aqui no finalzinho desta aula a minha solidariedade ao povo italiano. Peço a Deus que, na sua misericórdia, coloque a mão caridosa sobre aquela nação e que estenda também as suas mãos caridosas sobre o povo brasileiro e sobre a população do planeta Terra. Vivemos um momento de extrema dificuldade com um inimigo invisível, que nos pegou de certa forma de surpresa e que atinge todo o nosso sistema de saúde. Que Deus proteja todos aqueles que estão intimamente ligados ao atendimento dessas pessoas, profissionais da saúde, que nesse momento de ato heróico está colocando a sua vida em risco, mas atendendo aquele que mais necessita do seu apoio. Fica aqui a minha manifestação de apoio, de carinho e apreço a todos os profissionais da saúde e uma energia positiva para que as coisas se resolvam o mais rápido possível, da melhor maneira possível e com a menor dor possível. Um abraço a todos, fique com o meu coração, apesar dos piercings, batendo forte por vocês. Um abraço a todos.